Fala, empreendedor, seja bem-vindo ao Papo de Empreendedor de hoje. Eu vou falar sobre como é que você pode vender mais gastando menos. Será que isso é possível? Eu sou Thaís Almeida, sou administradora de empresas desde 2002. Esse ano eu estou completando 20 anos de formada e 20 anos como empreendedora, porque em 2002 eu abri a minha primeira empresa. Já passei por 3 empresas, a minha atual empresa, a terceira empresa, já tem 12 anos, esse ano vai completar 13 anos. Sou mentora de desenvolvimento de negócios para pequenos negócios, para pequenas empresas. E o meu objetivo é te ajudar a gerenciar o seu negócio da melhor forma, aumentando o seu faturamento, dobrando o seu faturamento. Você que é um empreendedor pequeno, você que tem até uns 10 colaboradores, você que está começando agora, você que se sente sozinho na gestão do seu negócio, acompanhe as aulas do Papo de Empreendedor, essa conversa que a gente tem, porque eu venho trazendo toda a minha experiência desses últimos 20 anos. Eu já passei por muita coisa. Muita coisa já deu certo, muita coisa já deu errado. E eu costumo dizer que eu venho aqui contar os buracos da estrada. É como se eu já tivesse percorrido uma estrada e eu venho contando para vocês onde é que estão os buracos para que vocês possam desviar desses buracos, porque é assim que funciona a jornada do empreendedor. A gente vai tentando, vai caindo nos buracos, a gente se levanta até chegar no resultado, no objetivo que cada um de nós temos em oferecer os determinados serviços, os produtos, ajudar as pessoas de alguma forma com a solução que a gente criou no nosso negócio. Bom, o tema de hoje é: quero vender mais e gastar menos, é possível? Bom, se você é empresário e está me ouvindo, você já sabe mais ou menos a resposta, ou deveria saber, se é possível vender mais gastando menos. Existem algumas formas. Possível é, mas depende. E é isso que eu vou contar hoje na aula sobre quero vender mais, mas gastar menos, é possível. Então vamos lá, eu tenho um roteirinho aqui, gente, para eu não esquecer e para eu não ser redundante no que eu falo. Então, tem muita gente aqui que fica, nossa, o que será que ela está olhando? Não, e o pior é que eu não consigo enxergar. Aqui, vamos lá. Vamos começar. Antes de pensar em vender mais e gastar menos, a gente precisa alinhar alguns conceitos aqui. Vamos pensar o seguinte, que primeiro vender mais é subjetivo. Eu costumo falar e venho falando nas últimas aulas sobre aumentar o faturamento, dobrar o faturamento, mas o que é para você vender mais? Eu costumo dizer também que vender, existe o vender e existe o vender bem. O vender é aumentar o seu faturamento, ou seja, você conseguir trazer dinheiro para a sua empresa, para fazer a sua empresa girar, para você gerar mais negócios, para você abrir mais negócios, lançar mais produtos, para você contratar mais gente, ou seja, fazer a engrenagem, a máquina do seu negócio funcionar. Ela depende da venda. Mas quando você aprende a vender bem, ou seja, atrair os clientes certos, atender da melhor forma, saber demitir os seus clientes, dessa forma você tem um faturamento mais, vamos dizer, consistente. Ou seja, você tem clientes voltando, você tem clientes comprando mais vezes de você. Então, quando a gente fala de vender mais, aumentar faturamento, se você pensa na longevidade do seu negócio, você precisa pensar na forma estratégica de fazer isso e de forma sólida, não só vender por vender. Então, vender mais, na minha opinião, tem que estar ligado à qualidade da venda, à qualidade do processo, à qualidade da entrega e utilizar também os recursos de uma boa forma, os recursos que você está trazendo, esse faturamento para a sua empresa, porque não adianta também, é o que a gente vai falar aqui, você vende mais, mas o gastar, o investir, os seus custos de despesas, eles são um verdadeiro ralo na sua empresa. Então, a pessoa, não, eu quero vender mais, quero vender mais, quero vender mais. Mas como é que você está usando esses recursos que estão entrando? Esse é um dos principais problemas numa empresa. Muita gente foca só
em aumentar o faturamento, mas não foca nos custos de despesas, na gestão financeira do negócio. Então, gastar menos é investir menos, ou é ter menos custo, ou é qual tipo de custo? O que é gastar menos? Porque eu estou falando gasto. Então, quando a gente fala gasto, a gente está falando de uma saída, de saída de dinheiro. Eu nem gosto muito da palavra gastar. Eu gosto mais de custos, despesas e investimento. Porque o gastar, ele denota um pouco desperdício, né? Como se fosse alguma coisa que foi gasta, sabe? Um sapato gasto, um pneu gasto. Você utilizou aquilo, ele se desgastou para fazer algo funcionar, para te trazer algum benefício. Mas me parece alguma coisa que foi utilizada e não volta mais, né? Então, você usou o pneu, ele gastou, você troca. Dinheiro, quando a gente gasta, a gente está desperdiçando, mas quando a gente investe, ele volta. Quando você utiliza de forma inteligente em custos de despesas, ele produz algo que vai te trazer um maior resultado, né? Então, num negócio, você tem custos de despesas para produzir um serviço, um produto, e aquilo vai te gerar um faturamento que a diferença entre os dois vai te dar o lucro. Basicamente, é isso. Então, vamos alinhar aqui gasto. Eu estou falando de gasto aqui, mas o ideal é a gente falar sobre investimento, custos de despesas, e aí que está a sacada dessa aula. Investir menos, ter menos custos, ter menos despesas. Será que dá para vender mais, diminuindo esses indicadores da sua gestão financeira? Então, é isso que eu vou falar com vocês nesse papo de empreendedor de hoje. Então, vamos lá. Vamos ver isso aqui. O que é importante no momento em que a gente está falando de faturamento, falando de despesas, de custos de investimento? O que é importante? Provavelmente, você, em algum momento do seu negócio, não que você faça isso ainda hoje, mas em algum momento no começo, ou se você está no começo, você provavelmente está fazendo isso, porque é natural você fazer isso no início, é você ter poucos controles. Então, você não sabe exatamente o quanto você fatura, o quanto você tem de custo, de despesa e de investimento. Bom, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O que são custos e despesas para a gente alinhar? Custo é tudo aquilo que tem a ver com a produção do seu produto ou do seu serviço. Então, se você tem um restaurante e você vende hambúrguer, a matéria-prima do hambúrguer, do sanduíche final, e o funcionário que monta o sanduíche, tudo isso é custo. Por quê? Porque você precisa de determinados recursos para formar aquele produto e entregar para o seu cliente, porque esse é o seu papel. Se você tem um restaurante, você é um local onde você tem a matéria-prima, que são alimentos que você vai manufaturar, ou seja, você vai transformar em pratos e vender aquilo com outro valor. Não é? É isso que você faz. Então, custo é tudo aquilo que você precisa colocar de dinheiro, comprar em produtos, em serviços, para manufaturar esse produto e vender para o seu cliente. Isso é o custo. O que é a despesa? A despesa é aquilo que você precisa pagar para que toda a sua estrutura funcione. Por exemplo, o aluguel. Geralmente, as despesas, elas não variam de acordo com o quanto você vendeu. Por isso que fica mais fácil de você entender os custos de despesas na sua empresa. O custo, ele varia. Então, se você vendeu 10 hambúrgueres, o seu custo é para produzir 10 hambúrgueres. Se naquele mês você vendeu 2, o custo vai ser para a produção de 2. Então, você vê que isso varia. Custos, eles variam de acordo com a produção. Mas tem custos variáveis, não variáveis, enfim, é uma coisa mais contábil, mas quando a gente está falando aqui, só para você, vamos dizer assim, cuidar do seu negócio de uma forma mais profissional, eu estou trazendo esses conceitos para vocês. Então, o custo, geralmente, ele varia
porque ele tem a ver com a produção do produto. E despesas não variam, porque independente de você vender, não vender, tá de porta fechada, ele é o mesmo. Por exemplo, o aluguel, por exemplo, a recepção da sua empresa, tem coisas, a sua internet, então tem coisas que não mudam, independente de quanto você vendeu. É importante você saber exatamente essas nomenclaturas para você administrar o seu financeiro de uma forma correta. E, inclusive, identificar onde está o ralo, onde é que tem coisas que estão levando o seu dinheiro embora. Porque a gente está conversando muito sobre aumentar faturamento e sobre coisas que influenciam no seu faturamento, mas se a saída de dinheiro da sua empresa não estiver controlada, vira um ralo. Então, você faz um baita de um esforço para entrar faturamento na sua empresa, mas aí, aos seus custos de despesas, faz esse dinheiro embora. E investimento é aquilo que você coloca dinheiro com o objetivo de fazer aquilo se tornar mais dinheiro. Então, quando você fala assim, eu vou investir em um negócio, você vai colocar um dinheiro para montar uma estrutura, para ela gerar dinheiro para você mais para frente. Então, reinvestir num negócio, na sua própria empresa, pegar o lucro e reinvestir, comprar mais máquinas que vão fazer com que você produza mais, por exemplo. Então, aqui a gente já combinou as nomenclaturas para que a gente possa alinhar melhor. E tudo isso a gente acaba chamando de gasto, mas é uma palavra que eu não gosto muito, mas tudo isso é um gasto na empresa. Então, voltando àquela pergunta que eu falei, né? O que é importante colocar atenção no vender mais e gastar menos, nos seus números. Então, o vender mais, ele tem a ver com a sua estrutura, ele tem a ver com quantas pessoas você tem, com a sua capacidade de produção, e tudo isso você só consegue definir se você tiver mensurado os seus processos. Se você tiver uma planilha com esses números. Senão, tudo é chute. Você fala, porque esse mês eu quero vender... Mas você tem um restaurante, eu quero vender 200 hambúrgueres. Quero vender 200 hambúrgueres no meu restaurante. Só que você está chutando. Você sabe exatamente o quanto você vai precisar de matéria-prima, de pessoas, quantos você vai precisar, quantas vendas por dia você vai precisar fazer, quais são os dias que você vende mais para você colocar mais esforço nesse dia. Então, é só com números que você consegue aplicar força e energia e investimento para vender mais e para gastar menos. Então, gastar menos também, tudo isso, custos, despesas, investimentos, tudo que envolve o seu negócio, está em cima de números. Esse é um dos pontos principais para você fazer, melhorar esse equilíbrio na sua empresa e chegar naquilo que é o que todo mundo quer, o lucro, que é quando o dinheiro vai realmente, de verdade, para o seu bolso ou vai possibilitar que você amplie o seu negócio. Aí você pode falar para mim, Thaís, mas eu não quero aumentar os custos, mas eu quero vender mais. Foca sempre em vender mais. Você tem que estar sempre gerando dinheiro para você e para o seu negócio. Foca sempre em vender mais. Só que se o seu negócio ele é sensível aos custos, ou seja, como eu falei, você trabalha com produtos físicos, você compra e revende. Então, vender mais quer dizer comprar mais. Não tem como você fazer mais vendas sem que você compre mais produtos para ser revendidos. Então, aquilo lá que eu falei, o custo vai aumentando, as vendas vão aumentando, o custo vai aumentando. E aí, onde é que você consegue melhorar essa relação? Utilizando inteligência, utilizando estratégia, na negociação com fornecedores, na negociação de prazos, comprar à vista para receber um desconto, alguma coisa, promoções que às vezes um fornecedor faz. Então, tem algumas formas que você pode utilizar que vão te ajudar a vender mais, ou seja, vai aumentar o teu estoque, mas não vai aumentar da mesma proporção os seus custos. Utilizando a inteligência. Você comprando esse estoque no momento certo, não deixando ele parado. Então, tudo isso você consegue fazer com números, você sabendo exatamente, entendendo exatamente como funciona a sua empresa. E vender mais e gastar menos? Me traz mais lucro?
Na teoria, sim. É assim que funciona uma empresa, basicamente. Você vende um tanto, gasta um tanto, e o que sobra é lucro. Praticamente é essa conta que a gente brinca, é uma conta de padeiro. Mas, às vezes, não necessariamente isso acontece. Em algumas situações pontuais, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você hoje está no MEI. Vamos fazer uma simulação aqui. O MEI hoje, eu acho que ele estava para mudar para 100 mil por mês. Eu vou fazer uma conta redonda para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que você é MEI hoje. MEI pode faturar até 10 mil reais por mês e você pagar lá 50, 60 reais, que é o imposto para quem tem MEI. Você fatura 10 mil e paga o imposto de 50, 60 reais. A partir do momento que você faturar 11 mil, você desenquadra do MEI e passa a pagar o valor, dependendo do seu negócio, o simples. O simples, vamos chutar aí a taxa, que se não me engano, a mais baixa é 6%. Se você faturar 11 mil, você já vai passar a pagar 6% de 11 mil, que vai dar 660 reais. Eu espero que eu tenha feito a conta certa. E aí, 11 mil menos 660 vai dar 10.340. Então, você vê que você ainda tem lucro, mais do que você tinha enquadrado pelo MEI. Mas os seus custos, as suas despesas, no caso, o imposto, aumentou. Então, aumentou um pouquinho do lucro, mas aumentou bastante a sua despesa. Então, depende. E se você não se enquadra no simples, essa carga tributária é maior ainda, e aí pode ser até que você tenha menos lucro no desenquadramento. Então, é só um exemplo aqui de que a conta não é 100% redonda no vender mais, gastar menos, aumenta o lucro. Depende da sua operação, depende de como funcionam os seus impostos, depende de como funciona o seu crescimento, a sua sazonalidade, tudo isso influencia no final, no lucro. E outra coisa que influencia no lucro, e a gente vai falar numa próxima aula, é o quanto você retira de salário para você, né? Porque às vezes é só você, às vezes tem sócio, então isso também influencia. Afinal, não é o lucro que vai para o seu bolso já de primeira para pagar suas contas. O seu salário está dentro das despesas da empresa, mas a gente vai falar melhor sobre isso numa próxima aula. E o que é que vale mais, né? Gastar menos ou vender mais? Vender mais é sempre mais importante. Trazer dinheiro é sempre mais importante, e provavelmente você sabe disso. Tanto a gente vê muito na internet bombando os conteúdos, os influenciadores, sempre falando como você vender mais, vender mais, vender mais. Claro, é o que eu trago para você também. É mais importante você faturar mais. Isso é importante, é fazer a sua roda estar sempre girando, sempre girando. E a roda de uma empresa, ela gira com alguns pontos, principalmente o financeiro, ou seja, a entrada de dinheiro através do faturamento, mas também através das pessoas que fazem essa roda girar, através da estratégia, ou seja, tem uma série de coisas que influenciam. Mas o que a gente não pode deixar a gente não pode parar, o que não pode parar de acontecer é a entrada de dinheiro. Essa torneira, ela não pode ser fechada, mas a de gastos tem como você equilibrar, tem como você melhorar. Então, você saber gastar de forma inteligente é a grande sacada. É você gastar. Gastar menos, talvez. Gastar de forma inteligente, sim. Essa é a frase. Gastar de forma inteligente. Ter custos, despesas, investimentos de forma inteligente. Mas o vender também tem que ser de forma inteligente, de forma estratégica, de forma que você, quando você tem um processo, quando você tem uma estratégia de vendas que funciona, que foi testada, você vai passar a fazer menos esforço para vender e esses clientes vão ter mais qualidade para estar na sua empresa. Então, quando você vende com menos esforço e de forma mais inteligente, perde menos clientes, a tua operação custa menos. Ou seja,
Você vende mais e gasta menos se você utilizar o seu processo, os seus recursos de forma inteligente e estratégica. Então, essa é a principal mensagem que eu tenho para trazer hoje para vocês nessa aula. Por onde começar a vender mais gastando menos? Por onde começar? Você fala, tá, Thaís, você falou, mas e aí, por onde é que eu começo? Primeiro ponto, você tem que ter um processo de vendas bem definido, bem alinhado, uma estrutura, uma estratégia, com números. Para de chutar o quanto você quer vender na sua empresa. Geralmente nós empreendedores que somos empreendedores sozinhos, solo, né? A gente tem um negócio sozinho, a gente tem um negócio só com mais um sócio, poucos funcionários, a gente está acostumado a fazer tudo sozinho, e eu falei isso numa das aulas, a gente joga um valor de faturamento para a empresa baseado naquilo que a gente acha que a gente precisa de dinheiro para a gente. A gente fala assim, bom, se eu ganhar 10 mil por mês, se eu ganhar 15 mil por mês, tá bom para eu viver bem. Geralmente, os pequenos fazem isso. E aí que começa a tensão das coisas. Porque você coloca a sua vida pessoal, a sua sobrevivência, como totalmente dependente do resultado da sua empresa. Não que os seus funcionários também não dependam, enfim, todo mundo realmente precisa do resultado da empresa para se sustentar, tanto o dono quanto os funcionários. Mas você precisa ter um processo muito bem alinhado com números para não ser um chutômetro. Porque quando a gente chuta, geralmente a gente está chutando um valor muito alto. Então você precisa ter números para você ver ali nos seus relatórios a sua capacidade de produção, a sua capacidade de venda. Inclusive, saber o seu ticket médio, quantas vendas você faz por mês, a quanto cada venda, para você saber, tá, se eu vendo 4 no mês, no outro mês eu consigo vender 5, no outro mês eu consigo vender 6. Só que para ganhar o que você gostaria de ganhar, você deveria estar vendendo 30. Aí você fala, tem que vender 30, só que você não consegue. Então, você tem que ir gradualmente, em cima de processos, de relatórios, e analisando onde estão os erros, onde estão os seus acertos, para você realmente vender mais. E de forma inteligente, gastando menos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é alinhar os seus relatórios, os seus números, para você começar a pensar em vender mais. Para você começar a tentar economizar e gastar menos. Então, é por aí que você começa. Aí você fala assim para mim, mas Thaís, eu não consigo cortar custos. E, pelo contrário, eles acabam aumentando até sem eu vender mais. Isso já aconteceu com você? Até sem vender mais, os seus custos acabam aumentando. Isso depende de algumas situações. Por quê? Existe inflação, por exemplo, existe sazonalidade, preços aumentam, e às vezes, mesmo sem você vender mais, você começa a perceber que as coisas começam a custar mais. E aí você fala, caramba, mesmo se eu vendendo a mesma coisa todo mês, o teu custo aumentou. Porque nós somos sensíveis aos preços do mercado, ao que acontece na economia, e é por isso que você precisa ter um processo inteligente, tanto na área de vendas quanto financeira, para estar preparado para isso, porque tem coisas que a gente não tem como controlar. Principalmente, por exemplo, eu já trabalhei em empresa em que era importadora. E quando houve, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, houve uma alta de dólar muito grande de um dia para o outro, em época de eleição, que geralmente acontecia isso, a empresa começa a ter muito problema, porque o custo dela dobrou, só que ela não pode jogar isso no custo, senão as vendas dela despencam. Então, ela acaba jogando esse aumento do custo na margem dela, acaba lucrando menos.
Então, alguns negócios são muito mais sensíveis a isso, a essa redução de custo. Mas você precisa estar preparado por isso, para isso. Você precisa se preparar para essas coisas que acontecem no mundo dos negócios. Então, quando você fala assim, agora, por exemplo, estamos na crise, né? Então, aumentou a inflação e tal. Tem que estar preparado para isso. Né? Há possibilidade de resolver isso, mas não é impossível acontecer. Nós estamos aí, tem coisas que estão fora do nosso controle. Então, como reduzir os gastos no momento em que as vendas diminuem? Que é uma coisa que acontece. Você está lá no seu negócio, as vendas começaram a diminuir, provavelmente isso aconteceu ao ano passado, o ano retrasado. As vendas começaram a diminuir, isso aconteceu com muitas empresas. E aí, como é que você reduz os custos, né? Porque você fala, nossa, eu preciso começar a cortar de tudo quanto é lado. E eu vi muitos empresários fazendo isso. Começou a mandar um monte de gente embora, começou a encerrar um monte de contrato. Como reduzir os custos, mesmo quando as vendas estão diminuindo? De forma inteligente, mais uma vez. Não reduza custos que são essenciais para você ganhar mais dinheiro. Não reduza custos que são essenciais para você faturar mais. Essa é a regra de ouro. Então, quando você fala assim, eu tenho um negócio, então vou mandar a gente embora. Quem vai entregar? Aí fala, não, porque eu tinha 4 funcionários, agora tem 2, e os 2 têm que dar conta do que 4 davam. O que aconteceu muito aí durante os últimos 2 anos. Só que o que acontece? Você diminui a qualidade, diminui a qualidade do produto e serviço, diminui a qualidade de suporte ou atendimento, de relacionamento. Você acaba destruindo o seu negócio por dentro. Reduza contratos, pede desconto, amplia prazo, mas não mexa drasticamente com os custos, com as despesas daquilo que é essencial para te trazer dinheiro. Se aquilo te traz dinheiro, se aquilo é essencial para você vender mais, você vai lá e corta. E eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo, porque eu tenho uma empresa de educação para a área de academias. É uma empresa de cursos sobre gestão de negócios para academias. Quando a pandemia começou, o que começou a acontecer? As academias, os meus clientes, começaram a reduzir os custos deles. Mandaram pessoas embora. Mandaram pessoas embora porque eles tinham um tempo limitado de academia aberta. Faz sentido? Faz. Se você antes ficava aberto 12 horas, você precisava de uma quantidade de funcionários. Você fica aberto 6 horas, é outra quantidade de funcionários. Faz sentido? Faz. Mas você tinha 10, deixou 1, você vai sentir isso na pele. Mas os alunos já estão indo embora, né? Eu preciso reduzir custo e tal. Então, só que aqueles que ficaram por conta da redução drástica de qualidade também vão embora, né? Esse tá certo que é um exemplo extremo, mas que pode acontecer. E aí esses clientes começaram a reduzir, cortar custos. Infelizmente, muitos fecharam. E um dos custos que eles cortaram era a educação sobre gestão, que é o meu negócio, que é a Escola Gestão Fitness. Então, muitos falavam assim, Thaís, eu preciso cortar custos, então eu não vou mais ser aluno da Escola Gestão Fitness. E o que eu falava para eles? Eu falava assim, você sabe sair do buraco que você está entrando? Como é que você vai aprender a sair do buraco que você vai estar entrando? Educação, livro, curso, nunca é um corte inteligente. Pelo contrário, isso é investimento o tempo todo. Você cortar o conhecimento que você precisa ter para fazer você ganhar mais dinheiro não é um corte inteligente. Então, você corta aquilo que vai te ajudar a tirar do buraco. Você corta a corda que vai te puxar lá do fundo do poço. Fala assim, não, mas essa corda aqui está ocupando espaço, custa, tal. Vou cortar. E a gente sabe que uma das grandes formas de fazer o negócio acontecer é estudando. Ou você continua aí batendo cabeça, errando, acertando mais. É estudando, é network, é mentoria. É isso que te ajuda.
porque você não nasceu sabendo e você não tem todas as experiências possíveis para saber já prever todos os problemas que podem acontecer. Somente através do estudo e de experiências e de contato com outras pessoas que você vai conseguir verificar no seu negócio aquilo que pode dar certo, que pode não dar certo, que pode melhorar. Então, aqui vai um exemplo, né, de na hora de você pensar sobre os seus custos, despesas para vender mais, e você quer gastar menos, mas você quer vender mais, somente de forma inteligente. Se você corta uma das coisas que é o combustível para você vender mais, você não vai vender mais. Bom, estamos chegando ao final dessa aula. E eu vou passar aqui para vocês um passo a passo de como você pode vender mais e gastar menos. Um resumo aqui do que a gente conversou hoje. Então, o primeiro passo é definir processos de vendas, do início ao fim, da prospecção ao relacionamento. Isso te garante vender mais. Isso te garante vender de forma inteligente, te garante vender mais vezes para o mesmo cliente. Então, isso é fundamental para qualquer negócio, um processo de vendas do início ao fim, delimitado diariamente. Não vai vender só quando você tem tempo. Eu não gosto de vender, eu não gosto de prospectar. O processo de vendas não pode faltar no seu negócio se você quer vender mais. O segundo passo é você renegociar os contratos de despesas, de custos que você tem. Então, se você trabalha com estoque, é você sempre negociar da melhor forma. E de 3 em 3 meses, você analisa nos seus relatórios os custos da empresa e verifica se determinados custos você realmente precisa ter, despesas também. Nossa, quantas vezes eu já vi gente que pagava. Sabe quando você tem na sua casa algo que você paga e nunca usa? E aí depois você cancela aquilo e viu, olha, nem fazia tanta diferença assim eu ter aquilo, mas continuava pagando. Então, faça isso na sua empresa. De 3 em 3 meses, você revisa todos os seus custos, todas as suas despesas, vê o que você consegue renegociar de contratos, de prazo de pagamento, de desconto, para que você possa ter essa parte de saída de dinheiro do seu negócio menor. E terceiro passo, que é um dos pontos mais importantes nas empresas e pouca gente faz, é que você tenha um planejamento estratégico. É importante que você haja de acordo com uma estratégia. Então, se hoje você quer vender mais e você está aí desesperado em fazer post no Instagram, em contratar gente que te ensine marketing digital, e precisa de alguém para pôr post, para fazer anúncio, sem estratégia não funciona. Você tem que saber exatamente para onde você está indo. Você provavelmente, alguém que está me assistindo aqui, alguma vez já investiu tanto em post, em anúncio e até gerava venda, mas não era aquilo que você esperava. Por quê? Por trás disso tem que ter uma estratégia. E a estratégia ela é baseada aonde você quer chegar. Então, o planejamento estratégico, ele te dá um passo a passo do lugar que você quer chegar, e aí você vai alinhando cada uma dessas ações. É isso que traz a solidez para o seu negócio. O empreendedor, ele tem muito medo de falir, de perder dinheiro, de não ter dinheiro para pagar as contas. Enfim, isso ronda a gente o tempo todo, não só os pequenos, os grandes também. Por quê? Nem tudo está sob o nosso controle, e ter negócio é risco. Ter negócio é risco. Ser empreendedor é algo arriscado. Mas quando você faz isso com um mapa, fica muito mais fácil e muito mais certeiro do que você sair numa estrada no escuro sem direção. Você vai chegar onde você quer está só na sua cabeça, porque a estrada não está te levando para lá. O que vai te levar para lá no escuro é sorte, e nem sempre a gente tem. Então, é muito importante você ter os seus processos alinhados com as estratégias e o planejamento que você precisa para chegar aonde você quer chegar. Pessoal, esse foi o Papo de Empreendedor de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, falando aqui sobre vender mais, gastar menos, que são pilares aí de qualquer negócio, porque
empresa é isso, é uma troca, né? Vamos vender, vamos gastar, vamos ter lucro, basicamente é isso. Mas dentro de tudo isso, para ter solidez, é necessário que você tenha algumas coisas bem alinhadas. Amanhã eu tô aqui com mais um Papo de Empreendedor. Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.